O mundo está de olhos bem abertos. Israel atacou o Irã e o Irã teve que revidar com mísseis hipersônicos. E uma das coisas que muitas vezes nós perguntamos, nós como cristãos, será que as profecias estão se cumprindo? Será o que está escrito lá em Ezequiel, capítulo 38, capítulo 39, está acontecendo? É a profecia do final dos tempos? Vamos ver o que diz a palavra de Deus em Ezequiel, no capítulo 38 e no versículo 1, que diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor, filho do homem, vire o seu rosto contra Gog, na terra de Magog, príncipe maior de Meseque e de Tubal, e profetize contra ele, e diga: Assim diz o soberano Senhor, eu estou contra vocês, ó Gog, príncipe maior de Meseque e de Tubal. Uma das coisas que nós precisamos entender é que a Bíblia Sagrada fala sobre as profecias de Gog e Magog. Quem era Gog e quem era Magog, você pode perguntar. Gog era um grande líder mundial e Magog seria a terra, os países da sua confederação. Então o que nós estamos vivendo hoje é justamente isso. Um líder que estará governando outras nações ou outras nações aliadas para vir contra Israel, com o objetivo de destruir Israel. Israel ficou sabendo que tinha armamentos pesados, que o Irã conseguiria cumprir ou fazer até mesmo uma ogiva nuclear, e com isso em mãos ele poderia atacar e destruir facilmente Israel. Israel foi lá e atacou as bases militares, ele revidou, e muitas pessoas já morreram, muitas pessoas já se feriram, porque a guerra não faz bem para ninguém. Mas isso na verdade é um cumprimento das profecias. Nesse texto mesmo de Ezequiel, nós vemos que no extremo norte de Israel, quando você pega e faz um traçado, por exemplo, de Jerusalém, e você coloca no extremo norte, você vai ver que dá exatamente lá em Moscou. Ou seja, Irã, a própria Rússia, a China, que compra petróleo do Irã, são países aliados, são países que, se acontecer, tiver que acontecer de uma guerra entre esse país vir contra Israel, eles vão vir com tudo para cima de Israel. E um dos aliados de Israel é os Estados Unidos, a França, a Inglaterra. Isso pode causar uma terceira guerra mundial, isso pode causar uma guerra global. E na verdade isso é um cumprimento das profecias. Não sabemos se isso é exatamente o que vai acontecer agora, mas a Bíblia já havia profetizado sobre isso. Olha só o que diz o texto de Ezequiel 38, versículo 22. O Senhor ele fala assim: Eu executarei juízos sobre ele, com pestes, com derramamento de sangue. Eu desabarei torrentes de chuva, saraiva e enxofre ardente sobre ele e sobre as suas tropas e sobre as muitas nações que estarão com eles. Ou seja, quem que o Senhor estava falando? As nações que se unirem contra Israel, a própria mão de Deus virá contra essas nações. Em 1967, na Batalha dos 6 Dias, Israel também passou algo semelhante, onde ele foi atacado pelo Iraque, onde ele foi atacado pela Cisjordânia, onde ele foi atacado por países como o Egito. E o armamento militar de Israel naquela época e o número de soldados era bem menor. Porém a mão do Senhor estava com Israel. De uma tal maneira que os comandantes das tropas do exército inimigo, como o Egito, eles chegaram a dizer que no momento que eles foram atacar Israel, eles não puderam atacar e tiveram que recuar, porque eles viram um exército gigantesco de homens brilhantes na frente de Israel. Quem eram esses homens? Nós só chegamos à conclusão que esses homens eram os anjos do Senhor. Os anjos estavam batalhando contra aqueles países que se levantaram contra Israel, porque humanamente falando, Israel não tinha como vencer. Mas no momento que eles confiaram e colocaram Deus na frente, eles ampliaram o território dele 3 vezes mais em 1967. A Bíblia Sagrada chega a dizer que Israel é o relógio do mundo. Eles estavam espalhados há mais de 2000 anos. Em 1948 eles se formaram novamente como nação, cumprindo uma profecia que nos últimos dias a figueira iria florescer.
E a figueira hoje é Israel. Todos os olhos do mundo estão voltados para Israel, porque o Israel é o cumprimento das profecias. E Gog e Magog é exatamente isso. Quando nós olhamos essas nações se reunindo, como agora o Irã, e atacando Israel, você vai ver que isso já havia sido profetizado. Em Ezequiel 38, você lê com mais calma Ezequiel 39 e você vai entender o que eu estou falando. Jesus, quando ele esteve nesta terra, ele chegou a dizer sobre o princípio das dores. Mateus capítulo 24, olha só o que Jesus fala no versículo 4. Porque ele estava andando com os discípulos, de repente ele passa diante do templo, e aí os discípulos falam: Senhor, olha que construção magnífica. E Jesus chega a dizer: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E olha só o que diz aqui o versículo 4, porque os discípulos falam assim: Senhor, que sinais haverá da sua vinda e do fim do mundo? E Jesus responde isso. E respondeu-lhe Jesus: cuidado que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão de guerras, rumores de guerras, mas ainda não é o fim. Não tenham medo, porque é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nações se levantará contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares, mas tudo isso é apenas o início das dores, é o princípio das dores. Ou seja, nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremotos. Jesus falou que isso iria se intensificar. Então toda essa guerra que está acontecendo, nós estamos passando por quê? Porque nós entendemos que isso é o princípio das dores. A mulher, quando ela vai ter uma criança, ela passa pelo trabalho de parto. O que nós estamos vivendo hoje como igreja na face da terra, se essa guerra ela se transformar numa terceira guerra mundial, isso é apenas o princípio das dores. E a palavra fala que o líder que se levantará para colocar uma paz mundial seria o anticristo, porque ele viria com uma paz fictícia, mas depois de 3 anos e meio ele iria se revelar quem realmente ele era. Olha só o que diz a palavra do Senhor em Apocalipse, no capítulo 6, versículo 1 ao 8. João, ele estava na ilha de Patmos, ele teve uma revelação dos finais dos tempos, e de repente ele olhou e ele viu Jesus no céu com um livro na mão. E quando ele começou a desatar os selos, ou seja, começou a abrir os selos que estava selado aquele livro com 7 selos, o primeiro selo que Jesus abriu e começou então a vir as pragas sobre a terra, olha só o que diz a palavra no versículo 1 do capítulo 6. Eu observei quando o cordeiro abriu o primeiro selo dos 7 selos, né? Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha! E olhei, e eis que diante de mim estava um cavalo branco, e o seu cavaleiro empunha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele cavalgava como vencedor determinado a vencer, ou seja, uma falsa paz. Apesar de o branco simbolizar a paz, mas aquele homem ele estava num cavalo branco com um arco na mão, ou seja, uma falsa paz. Quando o anticristo se manifestar, ele vai vir contra as pessoas com uma falsa paz. Aparentemente ele vai trazer uma paz para a humanidade de 3 anos e meio, mas depois de 3 anos e meio ele realmente vai se revelar quem ele é. Por isso que o cavalo branco simboliza a falsa paz, porque ele estava com um arco na mão. Porque depois de 3 anos e meio ele vai se revelar quem realmente ele era. Aí a palavra fala aqui também no versículo 2, versículo 3 fala assim: quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: venha. E então saiu um outro cavalo, e este era vermelho, e o seu cavaleiro recebeu o poder de tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Ou seja, o cavalo vermelho ele tinha o objetivo de tirar a paz da terra. O que é isso? Trazer guerra. Trazer guerra, ou seja, um grande líder mundial governando com a força satânica, ele iria trazer guerra para a terra. Mas aí o versículo 5 fala assim: quando o cordeiro abriu o terceiro selo, eu ouvi o terceiro ser vivente dizendo: venha. E olhei, diante de mim estava um cavalo preto, e o seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Ou seja, o cavalo preto simbolizava o cavalo da fome. Uma coisa é linkada à outra. Um líder mundial
que tirou a paz da terra, que trouxe guerra e que essa guerra levou à fome. Aí ele continua aqui no versículo 6: então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifiques azeite nem vinho. E quando o cordeiro abriu o 4º selo, eu ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: venha. E olhei, e eis que diante de mim estava um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro chamava-se Morte, e o inferno o seguia de perto. Ou seja, o cavalo da morte. Você vê como que a Bíblia é linkada? Mateus, o Senhor Jesus chega a dizer que haveria guerra, rumores de guerras, que haveria nações contra nações. E quando chega no livro de Apocalipse capítulo 6, você vai ver que se levanta um cavalo branco, que era o símbolo de um grande líder mundial. De repente se levanta um cavalo vermelho que simbolizava a guerra. Depois se levantou um cavalo preto, que a guerra levou então à fome, que simbolizava a fome. E por último se levanta um cavalo amarelo, que é a morte, que é a consequência da guerra, da fome e da destruição. Tudo isso está na Bíblia Sagrada, meu irmão. É princípios da dor. Então por isso que nós, como igreja, nós temos que nos levantar, orar pela paz de Jerusalém, orar por Israel, orar pelo Irã, porque nós temos lá muitas pessoas boas, mas nós temos pessoas ali também que desejam fazer o mal. Por quê? Porque são os terroristas, são aquelas pessoas que desejam construir essas bombas nucleares, não somente para atacar Israel, mas também para atacar outras nações. E é por isso que teve um ataque certeiro de Israel a essas bases militares com o objetivo de destruir essas ogivas, essas armas nucleares que só faria mal para a humanidade. Então, amados, nós temos que orar para que essa guerra seja cessada o mais rápido possível, para que haja paz em Jerusalém, orar pela vida da igreja. Por quê? Porque a igreja, muitas pessoas falam assim: eu estou morrendo de medo de acontecer uma 3ª guerra mundial, mas nós como igreja não devemos temer. Quando tudo isso estiver acontecendo, quando Gog e Magog estiver se cumprindo, quando essa guerra do norte, esses países que fizerem alianças com o Irã para vir contra Israel, estiver acontecendo, meu irmão, a igreja precisa olhar para o céu e entender que nós estamos prestes a ser arrebatados. Jesus está voltando. Então deixa aqui nos seus comentários: amém, eu creio nisso, eu sou a igreja do Senhor. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas entendam o evangelho. Nós estamos vivendo o princípio das dores, estamos no final dos tempos, mas para aqueles que servem a Deus é motivo de grande alegria, sabendo que nós estamos mais perto da glória do que nunca. Que Deus te abençoe, abençoe toda a sua família, e deixe aqui nos comentários se você entendeu o que eu estou dizendo sobre a guerra, sobre o arrebatamento, sobre o final dos tempos. Você acredita que realmente nós estamos vivendo nos últimos dias? Que Deus abençoe você e abençoe toda a sua família, em nome do Senhor Jesus.